no Conexão Correio Popular dessa semana, a gente está recebendo a secretária de Política das Mulheres de Campinas, Alessandra Hermann, que veio nos falar sobre, claro, o Dia Internacional da Mulher e das políticas públicas voltadas para as mulheres de Campinas, sobretudo aquelas vítimas de violência. Acompanhe. Secretária, obrigado pela visita, é um prazer recebê-la numa semana importante, hoje, no dia em que o jornal vai às bancas, vai às casas dos nossos assinantes, e na segunda-feira, quando essa entrevista vai ao ar, a gente vai ter comemorado aí o Dia Internacional da Mulher. Então, obrigado pela presença. E eu queria começar perguntando para a senhora é natural de que cidade? Eu gostaria de começar, então, agradecendo esse convite maravilhoso. E eu sou natural do Guarujá. Eu sou do litoral. Sim, existem pessoas que nascem no Guarujá. Porque todo mundo brinca comigo e fala, mas eu sempre achei que o pessoal só fosse lá passar a temporada. Não, eu e minha irmã nascemos no Guarujá. Uhum. E teve a infância vivida lá? Isso. Até os 15 anos, né, eu morei no Guarujá. Depois eu tive a oportunidade de morar um ano fora, nos Estados Unidos, e quando eu voltei eu já ingressei na faculdade. Uhum. E a senhora escolheu que carreira? Eu fiz engenharia. Eu sou formada pela FEI, né, a Faculdade de Engenharia Industrial, ali em São Bernardo do Campo. Não queria ter feito, a princípio não foi a minha escolha, né, eu queria ter feito comércio exterior, mas muito influenciada pelos meus pais, que falaram, bom, já que você tem tanta facilidade com exatas, por que você não escolhe um curso que seja um pouco mais abrangente do que comércio exterior? E aí eu acabei optando pela engenharia. Agora, é uma carreira em que agora, eu estive falando com o pessoal da Unicamp sobre isso, me parece que está 50% homens e mulheres. Mas anteriormente a presença feminina na carreira de engenharia era rara, né? Nossa, começar pela faculdade. Eu lembro que nos primeiros anos as salas eram assim compostas eram 80 alunos e desses 80 tinham 5 mulheres. Então a gente ficava assim agrupadinha num canto da sala, 5 juntas. E até eu completar, né? Eu fiz em 5 anos a faculdade e sempre foi assim. Quando eu migrei, né, para sair do básico e fui para a engenharia de produção, melhorou um pouco, mas ainda assim predominantemente masculino o curso. Essa experiência num ambiente predominantemente masculino já foi uma escola, um aprendizado para essa sua escolha, por exemplo, de trabalhar com a questão da independência, do empoderamento feminino? Não, sem dúvida nenhuma. Eu já comecei a ficar calejada desde aquela época, né? E depois que eu terminei a faculdade, né, meu primeiro emprego foi numa indústria automobilística, né? Que foi a Peugeot Citroën, depois da Peugeot Citroën eu fui para a Volkswagen, mas sempre trabalhando com manufatura, com engenharia de produção, que foi a minha formação, e também ambiente predominantemente masculino. Então eu estou sentindo na pele já há muitos anos isso, e que ironia do destino, né? Hoje é com que eu trabalho, né? Defendendo e fortalecendo essas mulheres, né? Então, muito interessante isso, e combatendo misoginia, machismo, enfim. Nunca imaginei que isso fosse acontecer lá na frente. Agora, ainda hoje, né, secretária, há uma subrepresentação feminina nesses estamentos de poder, digamos assim, no mundo corporativo, na política. Isso. Como é que é enfrentar isso? Mas antes disso, a senhora veio para Campinas em que ano e por quê? Vamos lá. Então eu me formei, meu primeiro emprego foi na Peugeot Citroën, que era no Rio de Janeiro. Então da Peugeot Citroën eu fui para a Volkswagen, também no Rio de Janeiro. Conheci o meu marido, que é engenheiro mecânico na Volkswagen, e trabalhamos por alguns anos naquela região, e aí meu marido recebeu uma proposta para trabalhar no interior de São Paulo, naquela região ali de Bauru. E aí, eu já havíamos nos casado, eu já estava grávida e o acompanhei. Então eu tive que largar o meu emprego para, enfim, acompanhá-lo, né? E por causa do trabalho dele, nós mudamos em 2 anos, passamos por 3 cidades diferentes, a última foi Campinas. E aí quando ele resolve ir para São Paulo, eu falo, não, aqui de Campinas eu não saio, porque eu fiquei realmente apaixonada, me encantei por Campinas, e a gente teve
conversa, que foi uma conversa bem, né, dura, mas achamos melhor que eu ficasse aqui com a nossa filha e ele fosse trabalhar em São Paulo. E desde então eu já estou aqui há mais de 10 anos, uns 10, 15 anos, realmente não parei para fazer a conta, mas já faz muitos anos que eu moro aqui. Totalmente ambientado. Totalmente, não saio por nada. E eu morei em lugares bacanas, morei em Bauru, morei em Piracicaba, mas Campinas é... Agora, o seu Herman tem a ver com o Herman, que era o ex-prefeito de Piracicaba, não? Isso, meu sogro, ele é pai do meu marido. Meu sogro. Seu sogro. Sim. João Herman. O João Herman, você sabe que, nossa, o pessoal assim mais antigo, né, da política, todo mundo que me encontra, às vezes me confundem com a filha dele, porque ele tem uma filha chamada Alexandra, com X. Eu sou a Alessandra, eu sou a nora. Mas é um meu saudoso sogro, eu sinto muita falta. Nossa, assim, estúpido, né? Foi da noite para o dia, com a família toda reunida para comemorar a Páscoa, foi num domingo de Páscoa, foi bem marcante para a gente, tudo que aconteceu. Mas eu perguntava, secretária, dessa questão da subrepresentação da mulher, né, em vários campos de atividade humana. Como é que a gente reverte isso? Então, é uma pergunta muito interessante, né, porque somos a maioria da população e se a gente se aprofundar um pouco mais, né, e trouxer o recorte racial também, as mulheres negras e pardas são a grande maioria e onde estão essas mulheres e onde nós estamos, né? Eu acho que isso é um problema muito complicado e eu acho que é um dos fatores que mais causa ou incentiva tudo isso que a gente está vendo hoje, né? Porque somos a maioria, mas não estamos na maioria desses cargos, né, de poder, como você bem disse, né? Nem na gestão pública, nem na gestão privada. Somos as que têm mais escolaridade, porém isso não se reflete na renda que nós temos. Nós ainda somos a maioria só naqueles lugares onde a remuneração é menor, no cuidado, no trabalho de cuidado, que infelizmente também não tem remuneração. Então isso é isso a gente precisa mudar. Eu acho que começa pela política. A nossa representatividade tem que ser maior. O Congresso Nacional, que é uma casa, né, que tem 500 e tantos parlamentares, a gente não chega nem a 15% já. Então isso tem que mudar, porque essa desigualdade de gênero é o que causa essa relação de desigualdade de poder e aí acarreta tudo o que a gente está vendo, né? Esses homens usando da força física cada vez mais para manter esse domínio. Então essa realmente é uma problemática. Essa secretaria sua é recém-aberta, né? Isso, ela foi aberta agora em agosto do ano passado, né? E ela chega justamente nesse momento tão delicado, né, que nós estamos presenciando aí. Não é nada assim, digamos, não é nacional, é mundial, né? Já tem países que estão instituindo aí pena não é vitalícia que fala, é pena que é para sempre, pena perpétua para o feminicídio. Então isso realmente é um fenômeno mundial e a secretaria surge no olho do furacão, né? Bem quando isso está se manifestando aqui no Brasil de uma forma agressiva. Essa baixa representatividade, secretária, tem uma outra implicação. Por exemplo, recentemente a gente viu aquele episódio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, e que tinha uma desembargadora que votou pela condenação do homem acusado de estupro, de vulnerável, e 2 homens que absolveram. Quer dizer, a falta de uma perspectiva feminina prejudica também uma análise mais próxima da realidade, não? Exatamente, é por isso que eu cito, né, que isso teria que começar pela política mesmo, porque nessas casas, se nós fôssemos também a maioria, isso não ia acontecer, ou pelo menos, né, íamos ter pontos de vistas ali mais contundentes, né, se tivéssemos mais participação. E é isso, não faz sentido, a maioria da população não está onde os cargos de chefia, de comando estão. Então, esse caso, que claro, teve todo o apoio da mídia, se não fosse a mídia, a pressão midiática, né, em cima disso, não sei se reverteria não. Ali foi um caso bem clássico de como está todo mundo antenado agora nessa pauta, né, e fazendo pressão para que
as coisas mudem, né, de uma certa forma. E o que chamou atenção foi o argumento do desembargador, falando que havia uma relação de afetividade entre uma menina de 14 anos e um homem de 35. Aquilo chocou bastante o país, né? Sim, porque está no Código Penal, né? Qualquer tipo de relação com meninas abaixo de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, e ela tinha 12. Então, assim, não faz o menor sentido. E como é que ainda tem brecha para que isso aconteça, né? Como é que... Porque senão todos os potenciais estupradores vão usar isso aí como argumento, certo? Mas eu também tinha um envolvimento emocional. Você imagina o caos. Agora, uma questão que parece, secretária, está na base desse episódio é a vulnerabilidade, né? Sim. Porque me parece que a mãe tinha alguma vantagem financeira. Essa é uma questão a ser analisada com cuidado também, não? Não, com certeza. Existe todo um contexto de vulnerabilidade envolvido, né? Essa mãe ganhava, né, você viu, cestas básicas. Então, e quantas mães como ela ou avós não fazem a mesma coisa, né? Justamente por causa dessa questão da vulnerabilidade total. É um ponto muito triste, eu diria, do nosso país, né? Se você pega, eu assisti recentemente um filme chama Sirica, acho, que fala sobre o tráfico humano na região norte. É um filme também muito impactante, é um filme nacional e que demonstra com detalhes como acontece e a facilidade que é para essas meninas serem comercializadas a preço de... Às vezes não é nem a preço de nada, é só por troca de favores, muitas vezes. Então, assim, é uma prática muito comum no nosso país e que tem que ser olhada com muita cautela, como várias outras também. Mas como a gente está agora bem focado nas mulheres, digamos assim, nessa causa, eu acho que isso é de suma importância, né? A senhora foi convidada para essa secretaria, a senhora já tinha essa bandeira aí, defesa da mulher? Não, eu fui convidada justamente por ser gestora, né? Pela minha experiência com gestão, uma vez que essa secretaria foi criada do zero, né? Na verdade, não foi criada do zero, existia uma coordenadoria da mulher dentro da Secretaria de Assistência Social, né? Mas como a assistência social já cuida de muitos serviços e, como a gente já falou aqui, essa pauta, né, ganhando cada vez mais destaque da mulher, instituiu-se essa secretaria. Mas assim, as pessoas que vieram trabalhar, algumas vieram do privado, como eu, outras não tinham também nenhuma relação com a causa. Então, o meu desafio foi justamente esse, o desafio de equipe, né, de consolidar essa equipe, foi o desafio de criar os processos internos, de fazer o plano orçamentário, e ao mesmo tempo, ou concomitantemente a tudo isso, ir estudando e me aprofundando cada vez mais nesse cenário, né, que a gente está vivendo como mulher hoje em dia. Agora, a gente falou do aspecto socioeconômico, secretário, mas tem outras dimensões envolvidas, né, nessa questão da violência contra a mulher. E recentemente a sua pasta anunciou algumas medidas. Eu queria saber que medidas são essas e que aspectos elas pretendem tratar dentro desse cenário bastante complexo, com vários indicadores participando dessa situação. A premissa da nossa secretaria, e ela foi criada assim de uma forma muito enxuta, digamos, na quantidade de pessoas, justamente porque a gente precisa trabalhar transversalmente com as outras secretarias da prefeitura, né? Porque a mulher está em todas elas. Então, nesses primeiros 6 meses, a gente estudou de que forma, o que nós poderíamos fazer que tivesse assim um alcance muito relevante, em parceria com essas outras secretarias, né? E que realmente trouxesse algum tipo de mudança para a cidade. E foi muito interessante o que surgiu. Então, por exemplo, a melhor forma, né, de prevenção, porque é isso que a gente entende, só fazendo um parênteses antes, Campinas já tem muitas políticas públicas, é uma cidade que é muito atuante no combate, né, à violência de gênero, porém o que acontece? Não existia ainda um trabalho de prevenção. Depois eu posso até falar quais são essas políticas, tá?
que eu achei interessante, mas assim, não havia nada de preventivo planejado. Então a gente entra com, por exemplo, a Secretaria, em parceria com a Secretaria da Educação. O que a gente vai fazer agora no ano de 2026? A gente pretende entrar realmente na sala de aula e alcançar essas crianças desde o primeiro ano até o nono, de formas, claro, diferentes. Então, a gente vai fazer o seguinte, do primeiro ano até o quarto ano, esse assunto, digamos assim, sobre violência doméstica de gênero vai ser abordado em sala de aula com linguajar pertinente para aquela idade. E a gente vai propor um concurso de frases e desenhos no final do ano, com premiação, super bacana, com entrega vamos fazer aquele oba-oba, né? De quarta série até nono ano, oitavo, perdão, nós vamos ter um concurso de redação. Para todos os alunos de oitavos anos, os meninos, nós vamos fazer rodas reflexivas de masculinidade, falar sobre misoginia, com o apoio também da Secretaria de Assistência Social, ela também está envolvida nisso. E para os professores, nós pensamos em fazer um curso de cidadania digital, porque a gente sabe que a violência digital hoje é uma das faces mais cruéis, né, e mais, digamos assim, novas de violência, e acontece demais em sala de aula e entre os adolescentes. Então, nós estamos montando um curso para que eles assistam, para que dos 260 professores das escolas municipais assistam, vão também receber diploma e que eles sirvam como multiplicadores dentro das escolas. Então esse vai ser o nosso primeiro plano que a gente vai desenvolver agora, vamos dizer assim, no primeiro ano de criação da Secretaria, com a Secretaria de Educação. Com relação por exemplo, vou falar de um outro programa que eu acho que vai ser muito bacana, que é o da saúde. Nós vamos fazer a capacitação dos agentes de saúde também através de vídeos, né? Porque o que acontece? Os agentes de saúde são eles que estão dentro das casas, certo? Das pessoas, e eles circulam ali com uma certa facilidade. Então, a gente vai ensiná-los a detectar logo de cara situações, né? Porque a gente associa muito violência doméstica à só violência física, que é aparente, né? Você vê. Mas existem outros casos também. A gente tem a sexual, patrimonial, moral, psicológica. Então a gente vai capacitar esses agentes de saúde para que eles possam já identificar e de uma certa forma, com muito jeitinho, já encaminhar ou informar qual é a rede de apoio existente na cidade que essas mulheres podem procurar. Então isso também vai ter um alcance muito grande, que esse é um desafio da nossa secretaria, porque assim, é o que eu digo, as políticas públicas existem, mas não necessariamente elas estão chegando onde precisam chegar. Então a gente precisa fazer isso acontecer, né? Fortalecer o que já existe, chegar onde tem que chegar e criar o que a gente, por esse caminho, for identificando o que ainda é inexistente. Isso é importante, né, secretário? Porque a gente viu recentemente, o Tribunal de Justiça criou a terceira vara especializada na violência contra a mulher. Isso é um reflexo claro, né? Quer dizer, a gente está trabalhando numa ponta, é importante que tenha isso, mas é importante trabalhar na ponta anterior, né, para evitar que os casos aconteçam. Exato, nessa ponta da prevenção, né? A gente precisa trabalhar isso o quanto antes. E são com as crianças, com os adolescentes, porque assim, ó, nós que trabalhamos com mulheres todos os dias, a gente está percebendo um outro fenômeno. Não sei se eu chamaria de fenômeno, mas assim, esses crimes têm acontecido por tanto o agressor quanto a agredido ou a vítima são cada vez mais jovens. Prestem atenção no que tem saído na mídia. Por exemplo, semana passada... Isso é um péssimo sinal, hein? Pois é. Semana passada em uma semana na cidade de São Paulo, foram 4 feminicídios que aconteceram. Um deles, inclusive, uma ironia do destino, porque foi amiga daquela moça que foi arrastada pela Marginal Tietê. Verdade. Né? Foi uma amiga dela que esteve no enterro, enfim. Todos menos de 30 anos. Que absurdo. Todos menos de 30 anos. Os casos aqui que a gente tem, eu costumo conversar muito com 2 pais, né, que tiveram também
as filhas vítimas de feminicídio. Uma é a Letéia Assunção, a filha tinha 19 anos, e o seu Delfino, que é o pai da Thaís. 19 anos, 18, 19 anos. Uma delas tinha um relacionamento teoricamente estável, o rapaz frequentava a casa, o próprio pai chamava ele de filho, emprestava o carro para eles saírem. E, de repente, por causa de uma crise de ciúmes, ele mata a menina. E a outra, da Letéia, ela não deu tempo nem de conhecer. Era um menino que a filha estava se relacionando assim há muito pouco tempo. Ele nem chegou a ser apresentado para a mãe, enfim, para a família, e também não aceitou o término. Então, isso a gente precisa prestar muita atenção. E aí, nesses casos, eu acho que a influência das redes sociais realmente é um fator, assim, determinante para isso. Eu acho que eles estão sendo muito mal influenciados, principalmente por causa desses perfis, né, que são misóginos, os incels, red pills, aí tem um monte de denominações, mas que, na minha opinião, isso não deveria ser considerado como liberdade de expressão, né? Isso deveria ser punido, não poderia esse tipo de... Virou terra sem lei, né? Exato, essa propagação de ódio às mulheres, isso deveria ser punido, esses perfis, sabe? E hoje em dia, bom, ainda não criaram nada a respeito, mas é muito complicado e a gente tem percebido isso cada vez mais jovens. Nesse aspecto da educação, secretária, a gente está ouvindo uma especialista também para uma matéria de domingo, em que ela lançou um livro falando da importância de educar nossos meninos, né, cada vez mais jovens, os homens, a saber lidar, a respeitar a mulher e tal. Isso é muito importante, né, Sim. secretária, porque a gente está falando da violência do homem contra a mulher, né, sobretudo. A gente está falando com certeza, né, de uma violência. Existe tanta mudança acontecendo para as mulheres num período relativamente curto, né? Se a gente for pensar que em 2015, né, foi criada a lei do feminicídio, só em 2015. Em 2023, eu não sei se eu vou usar o termo certo, mas em 2023 foi derrubada aquela tese de legítima... Em 2023, gente. Nossa, o Docker Street matou Exato. nos anos 70. E usou disso e ela foi condenada, né? Ela foi condenada, mesmo morta, ela ainda foi publicamente. O senhor assistiu a minissérie? Sim. Que coisa, uma das cenas que mais me marcou foi ali no julgamento, o Antônio Fagundes, que faz, né, o advogado de defesa, falando: ela queria ser livre, como se aquilo fosse um pecado. Pecado, né? E ele se usou dessa tese aí, desse argumento, e foi absolvido, enfim. Depois reverteram, né? Por quê? Porque as feministas começaram a ficar em cima. Isso é uma outra coisa interessante, né? Há quanto tempo existe esse movimento feminista? Feminista. Desde lá do século XIX, falam que até começou, até um pouco antes, depois da Revolução Francesa, né? E só agora nós estamos falando sobre masculinidade. Olha que... né? É só agora que se fala disso, desse novo comportamento, né? Então, assim, realmente a gente precisa muito da ajuda dos homens, né, de vocês. A gente não está falando mal, mas a gente precisa de vocês do lado, porque sozinhas nós não vamos conseguir. Não é só educacional, né? Não, é cultural. Eles precisam, né, entender que nós somos companheiras. Nós não pertencemos, nós temos autonomia também, sabe? Nós somos companheiras, nós queremos crescer lado a lado. A gente não quer essa posição de subserviência ou de que achem que são nossos donos. Isso, eu acho que tudo isso que está acontecendo hoje em dia é uma resposta de um poder que quer continuar sendo privilegiado, não, mas assim, é um poder que não quer ser derrubado. Então, hoje existe muito mais consciência social, né? A gente tem tanta política, a gente tem botão de emergência, a gente tem inúmeros canais de denúncia, a gente tem os programas da Guarda Municipal, da Polícia Civil, a gente tem as delegacias da mulher, ou seja, a gente tem tanto aparato. Hoje o feminicídio é um dos crimes que
tem a penalidade mais longa, né, do sistema, são quase 40 anos. Não necessariamente eles ficam, mas ok, já é uma outra questão, porque aí não é só por causa, né, aí já é uma outra questão. Mas assim, eu acho que nunca as mulheres tiveram, enfim, tantos fatores que não suporte, mas tantos fatores que as protejam, digamos assim, e o feminicídio não para de crescer. Então é porque eu acho que a gente está justamente nesse ponto de inflexão. É uma resistência que está acontecendo, só que não vai voltar nunca mais a ser o que era. É uma resistência dessa mulher nova que está aparecendo, que essa mulher nova que está surgindo com todos esses direitos, consciente de todos os seus direitos, né? E dos antigos que ainda acham que não, isso aqui não pode acontecer. Então eu acho que é isso. A gente está criando mulheres cada vez mais fortes, porém não estamos criando homens para amarem essas mulheres mais fortes. Então realmente é uma mudança cultural enorme. E eu acho que não tem mais volta. E nesse aspecto, secretária, que a senhora citou, de que de fato a gente tem gerações mais conscientes, mas a gente, às vezes, em conversa com pessoas que trabalham nessa área, fala que ainda há um segmento da população que muitas vezes não consegue identificar que está numa situação de abuso, de exploração, de violência, e outras vezes não sabe que tem uma rede de apoio e acolhimento à disposição. Como é que é a importância de comunicar isso, informar essas mulheres sobre essas possibilidades que elas têm? Sim, isso a gente tem feito assim desde o primeiro dia, justamente, né? Em todas as ações sociais que a gente faz, a gente está divulgando não só a secretaria, os serviços da secretaria, né? Porque a gente tem um centro de referência, de apoio, né? As mulheres vítimas de violência, é um centro que já existe aqui em Campinas há 23 anos. E tem até servidora pública que não conhece. Então, imagina a sociedade civil. Né? Então, isso é um outro desafio nosso, né? Levar essa informação para as mulheres. Então, a gente está se usando de toda a mídia, sempre que a gente tem a oportunidade de falar, nas campanhas que a gente faz, a gente está em campanhas massivas de divulgação de toda a rede de apoio, em todos os eventos que a gente tem feito também, a gente fala, porque sim, existe, e elas precisam acreditar que se elas fizerem a denúncia, alguma coisa vai acontecer, porque também existe esse receio por parte delas, né, de fazer a denúncia e sem dúvida, não acontecer, ou de que fazer a denúncia significa que ela vai denunciar e aí ela vai para fora de casa com os filhos para o meio da rua, porque não tem para onde ir, não tem como se manter. Então, a gente bate muito nessa tecla de que sim, além da rede de apoio, a Secretaria da Mulher traz cursos de qualificação, a gente tem um programa de empreendedorismo, né, onde elas podem alcançar isso, autonomia econômica para, enfim, seguir em frente. A gente tem esse apoio psicológico, esse apoio... Enfim, a gente tem tudo isso e, de novo, que precisa ser divulgado. Então, a gente está, assim, bem empenhados nisso, digamos assim, nessa divulgação, porque existe. Essa questão do empreendedorismo é uma boa estratégia, né? Porque muitas vezes ela tem dificuldade de se colocar no mercado formal de trabalho, Isso. Mas ela tem condição, por exemplo, de trabalhar autonomamente, né? Para se manter, por exemplo. Exato. Ela pode trabalhar às vezes de casa, entendeu? Tem as crianças, né? Que às vezes realmente é um empecilho para elas, mas assim, a gente dá muito curso voltado para essa área de beleza, que elas podem atender em casa. Então, unha em gel, cílios, trança, que isso é super bem remunerado, né? Os cursos de transista que a gente promove tem filas de espera. Design de sobrancelha, toda essa parte que é voltada para a área da beleza é que elas mais procuram e que elas podem conciliar junto com a maternidade, né? Então, isso é muito importante, porque sem isso não tem como, né? Não tem como fazer a denúncia. E assim, aqui a Prefeitura de Campinas tem um abrigo sigiloso, né, que é o abrigo Sara M, onde elas podem, se elas estão assim, correndo realmente risco de vida, elas podem ser imediatamente levadas para lá, elas podem ficar até 6 meses, levar os filhos para esse abrigo, ou se elas não estão correndo risco de vida, mas elas precisam sair de casa, elas não aguentam mais aquela situação. Campinas tem um auxílio, chama Auxílio Residência, que hoje paga
Tá perto de R$1.000, acho que R$994 também, para que elas consigam se recolocar, pensar com mais calma, se reorganizar, exato. Fora toda, para quem já tem medida protetiva, tem o programa Gama, né, da Guarda Municipal, que é um programa muito bacana, que faz uma ronda, né, já existe uma ronda definida, né, para que todas essas mulheres sejam... Isso, elas se cadastram nesse programa e a Guarda Municipal passa lá de tempos em tempos, olha, como é que tá, a medida foi violada, não foi, como está a sua situação aqui, bate um papo com elas, olha que bacana. A INDEC tem um programa também que chama Botão Bela. Além do Abrigo Amigo, eles têm o Botão Bela, isso quase ninguém conhece e quase não é utilizado. A gente já fez 2 vídeos falando desse botão, vamos fazer o terceiro, que é um botão dentro do aplicativo da INDEC que funciona como um botão de pânico. Então, se você está sendo importunada dentro do transporte público, você aciona, que por georreferenciamento, a Guarda Municipal é acionada e intercepta o ônibus. Mas ninguém sabe também, poucas pessoas sabem. Então, assim, a gente precisa da ajuda de vocês, da mídia também, para nos ajudar a divulgar tudo isso, porque tem muita coisa interessante, tem muito programa bacana, Campinas. Um fator preocupante também, secretária, que a senhora citou, a gente está falando da mulher, mas essa mulher com filhos tem a questão das crianças também. Como é que é esse olhar, por exemplo, das políticas públicas em relação aos filhos de mulheres vítimas de violência? A gente está até... Isso é um dos programas que a gente vai desenvolver junto com a assistência social, né? Hoje a gente tem 3 conselhos muito atuantes aqui na cidade de Campinas, né? Que é o Conselho dos Idosos, o Conselho da Juventude e o Conselho das Mulheres, que são conselhos antigos, que já existem há muitos anos. Então a gente está criando comissões dentro desses conselhos para justamente a gente poder criar alguma forma de auxílio para essas mulheres que têm esses filhos pequenos, sabe? Para a gente pensar juntos numa solução. Porque realmente a gente não consegue separar, né? A mulher dos filhos, porque o que a gente já falou lá no começo, isso continua sendo majoritariamente responsabilidade delas. Então a gente está com esse trabalho para desenvolver junto com esses conselhos e achar uma solução também para isso. Agora, secretário, para além das mulheres propriamente ditas e dos organismos, digamos assim, que estão ligados a essa questão da problemática da violência contra a mulher, existem ações cooperadas aí de outros setores que me parecem importantes também. Então, eu sei que tem a Prefeitura, tem o Tribunal Regional do Trabalho, houve os clubes de futebol que também se engajaram, os restaurantes e bares também, né, têm um papel importante. Como é que está sendo esse diálogo com o restante da sociedade? A gente já fez até algumas ações, né, relacionadas a isso. Então, o protocolo Não Se Cale, né, que é aquele protocolo que ensina as mulheres a fazer aquele sinal de emergência. Nós fizemos uma ação muito bacana aqui em Campinas, levando esse protocolo para Uber e para os taxistas. Então, agora esse protocolo não está mais só nos bares e restaurantes, está também nesses aplicativos, porque as mulheres vão para balada, né? Normalmente querem beber e usam os carros de aplicativo. Então, eles também têm que estar bem cientes disso, né? Transporte público, a mesma coisa. Os times de futebol, quer mais visibilidade do que fazer essas campanhas no dia de campeonato, né? Contra a violência. Então, a gente conseguiu fazer aqui o ano passado na Ponte Preta, também em conjunto com a OAB de São Paulo. É um projeto deles, chama Elas Jogam Junto, que está se espalhando aí agora pelo país todo. Então são faixas, tal, enfim, a gente sabe que durante os dias de jogo, né, a violência aumenta, principalmente quando o time perde, né, porque envolve bebida, tal, aí eles chegam em casa... qualquer coisa contra e ele responde agressivamente. Isso já existe uma pesquisa. A violência aumenta muito dias de jogo. Então, São Paulo É um risco. E a gente pretende estar
Agora a gente vai fazer com o Guarani também, porque a gente aproveitou o derby do ano passado, mas os jogos acabaram, a gente só conseguiu fazer com a Ponte Preta. E foi muito bacana, a adesão foi muito grande. A gente estava até com receio, falando, meu Deus, nós vamos entrar só mulherada com essa faixa lá, para falar disso, para falar da violência e tal. Como que a gente vai ser recebida, né? Imagina, eles levantaram, bateram palma, a torcida. Eu estava lá. Você estava lá, né? Foi muito bacana. A gente pretende fazer isso com o Guarani também. E eu tô vendo que essa campanha está tomando projeção. Então, assim, quanto mais lugares a gente alcançar, quanto mais conscientização a gente conseguir, né? Melhor. Engajamento. Isso significa engajamento. É por isso que eu digo, esse movimento, o que está acontecendo hoje, que a gente não tem mais volta. Não volta, nunca mais vai ser o que era. E isso é ótimo para as mulheres. E por falar em engajamento, secretária, evidentemente que essas ações localizadas são muito importantes porque as coisas acontecem no município. Mas imagino que deva haver um diálogo para além do município, com as cidades da região, com o Estado, ou mesmo com a União, que às vezes tem também programas nesse sentido. Como é que é a coordenação dessas ações? A gente agora, assim, a princípio tem feito de maneira... Bom, vamos lá. O governo federal está muito atento a essa questão, né, através do Ministério das Mulheres. O presidente Lula, ele já reforçou que... reforçou não, mas ele corrobora muito com isso, né? Ele fala muito do papel dos homens e de projetos. Agora, recentemente, eles lançaram o pacto, né, contra o feminicídio, que envolve o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, assim, realmente o governo federal está muito atento e está bem atuante nessa questão. E a gente, por conta própria, as secretarias, a gente também está se articulando. Então, hoje eu já faço parte de um grupo de WhatsApp onde várias secretarias ou coordenadorias, né, porque dependente do município não tem ainda uma secretaria, mas tem uma coordenadoria, nós estamos ali reunidas para discutir as práticas que foram mais exitosas e tem gente do Brasil inteiro, assim, é muito interessante esse movimento. Com relação ao Estado de São Paulo, recentemente, né, teve uma troca na Secretaria Estadual de Mulheres, né, e eu já recebi um formulário para preencher, então todos os municípios de São Paulo receberam também, para que a gente preenchesse falando quais são as iniciativas, o que a gente tem aqui, o que não tem. Eu acho que eles vão fazer um compilado dessas informações, né, e para trazer algo a nível estadual, digamos assim. Então, assim, todas as esferas estão extremamente engajadas. O problema é muito sério, né? Isso de mesma ação. Agora, tem um olhar voltado internamente, secretária? Por exemplo, a prefeitura tem, sei lá, quase 15 mil funcionários. Tem um trabalho voltado também para os funcionários, para discutir essa questão, para que eles também sejam multiplicadores dessas questões? Não, com certeza. Inclusive nessa parte de masculinidade, que eu acho que é o mais importante e a maior novidade, digamos assim, né? A Secretaria de Desenvolvimento, de Gestão de Pessoas, já está promovendo também essas rodas reflexivas, não como uma ação, mas como um programa dentro da prefeitura, que eu acredito que logo mais será aí lançado, para os servidores no geral, para que eles participem também. Existe procura, por incrível que pareça, existe uma procura. Nós temos um serviço na Secretaria da Mulher que chama Serave, mas esse é um serviço que é obrigatório para os autores de violência. Então isso agora já faz parte da penalização deles. Então assim, eles são obrigados a frequentar, que é a mesma coisa. É um psicólogo, um assistente social que promove essas rodas de conversa. Eles têm um atendimento individualizado e depois eles começam a fazer parte de uma roda para que ele seja responsabilizado mesmo, porque muitos cometem e continuam achando que tá tudo certo, que o que eles fizeram não foi tão grave, então essa mentalidade deles também precisa mudar, porque senão eles vão sair e vão continuar cometendo esse tipo de crime. Nesse caso, esse serviço agora faz parte da penalização, eles são obrigatórios, mas o programa que a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas está fazendo é justamente para homens voluntários, realmente, que queiram participar e também se tornar multiplicadores, por que não? Secretária, desde a sua posse até agora, se transcorreram praticamente 6 meses, né?
Como é que a senhora tem percebido esse trabalho? É uma dinâmica, uma lógica completamente diferente do mundo corporativo, né? Como é que está a sua adaptação e quais os desafios a senhora tem enfrentado? Aquilo que eu já disse, né? O primeiro desafio foi o desafio da equipe mesmo, né? De estruturar tudo. E agora, sim, é desafiador? Mas assim, quando você tem essa experiência de gestão, não muda muito, né? Porque é aquilo, você tem que identificar qual é o problema, você faz o planejamento, bola a ação e depois mede o resultado. É isso que você faz na iniciativa privada, é isso que você vai fazer na gestão pública. Não tem por onde... O que eu achava que ia ser mais complicado e que não está sendo, tem ajudado muito, é essa interface com as outras secretarias. Okay. Porque o meu trabalho depende demais das outras secretarias. Eu sozinha, né? Então, nós estamos falando de uma secretaria de saúde que tem 3.000 pessoas, a minha secretaria de administrativo tem 14. Então, assim... E eu estava muito receosa com relação à receptividade. Como é que vai ser esse trabalho? Nunca foi feito aqui em Campinas algo nesse, né? Com essa premissa. E está dando muito certo. Está dando muito certo. Os secretários, a grande maioria, diria que até todos assim, sabe? Tem nos recebido e tem nos ajudado. E isso está sendo, lógico que o prefeito também está em cima para que isso aconteça. Mas está facilitando muito tudo isso que a gente está propondo. Então, eu acho que esse que era o meu maior desafio, eu diria, a gente está conseguindo, né? E, de novo, levar todos esses serviços que hoje estão ali centralizados, né, digamos assim, fisicamente localizados na região central de Campinas, levar para os territórios. Então, esses programas de empreendedorismo, porque muitas mulheres dos territórios não conseguem chegar aqui para frequentar, por exemplo, o CEAMO, que é esse centro de referência, não conseguem participar de capacitações que a gente promove aqui. Então, esse é um outro desafio. Agora, a gente precisa pensar como pegar aqui e levar para cá, para atingir realmente quem precisa, né? E eu acho que para esse ano é isso. É fazer esses 2 programas, essa que é a nossa meta. Colocar em vigor esses 2 programas com a saúde e com a educação e começar a levar tudo que a gente já tem hoje para os territórios. A gente fez recentemente uma feira de empreendedorismo lá no Osiel e foi muito legal, foi muito bacana. Porque a gente levou toda a nossa estrutura, então as empreendedoras do Osiel conseguiram vender os seus produtos, a gente colocamos um palco, então teve batalha de rima, tudo isso com protagonismo feminino. E assim, foi muito bem aceito, foi muito bacana e é isso que a gente precisa, né? Chegar cada vez mais aonde elas estão, nos lugares de maior vulnerabilidade. Sim. Ou chegar até lá, ou fazer de alguma forma que elas consigam chegar até nós, entendeu? Nós estamos estudando aí qual vai ser a via mais plausível. Diz que nada, prefeitura para secretaria. Você é a prima pobre, né? Imagina, nós fomos criadas em agosto. Então, assim, sem verba e nenhuma outra secretaria também tinha provisionado verba para a gente. Então, assim, foi meio complicada. Mas nós conseguimos fazer o nosso planejamento, né, orçamentário e, enfim, deu certo, foi aprovado. Vamos lá, que isso não seja um empecilho. Dificulta bastante? Dificulta, mas isso a gente pretende também trazer, né, a iniciativa privada para mais próximo da secretaria, para que a gente tenha também mais recursos também, né? E para eles é bom, para a iniciativa privada, né? E principalmente para essas empresas que têm essas leis, né, de benefício fiscal. Então a gente pode, e muitas vezes não se utilizam, não fazem nada porque não tem projetos bacanas. A gente pode levar, a gente está em contato com várias OSCs aqui de Campinas, a gente pode levar projetos para que a iniciativa privada também subsidie. Através de emenda parlamentar a gente pode conseguir recurso também, então nós fizemos um cardápio de emenda parlamentar e apresentamos para todos os vereadores, muitos gostaram dos nossos projetos e destinaram verbas. Então, assim, o recurso está vindo de várias formas, não só da prefeitura. De novo, são só 6 meses, ainda é um curto período, mas se a senhora olhar em perspectiva, que contribuição a senhora gostaria de deixar para essa questão
da proteção à mulher e de valorização da mulher? Ah, eu queria, eu penso nisso todo dia, né? Qual é o legado que essa secretaria vai deixar? E eu queria realmente que fosse esse legado mesmo de pessoas que ajudaram quem precisa, sabe? Que conseguiram chegar aonde elas estão verdadeiramente e que fizeram a diferença na vida dessas mulheres. É dessa forma que eu gostaria de ser lembrada como gestora, né? Dessa primeira Secretaria de Política para as Mulheres, com todas essas dificuldades, né? Porque quando você sai do zero, é um desafio muito maior, né? Assim, mas eu gostaria muito de emplacar em algum programa que tivesse talvez uma projeção nacional. Olha, nasceu em Campinas e foi uma grande inovação, uma grande novidade, e a gente vai levar agora para, quem sabe, esses da educação, da saúde né, não se transforme nisso, uma iniciativa que não exista ainda nas outras secretarias, enfim, pelo país afora, e que saia aqui de Campinas. É isso que eu pretendo. Bolsa Família nasceu aqui com Magalhães Teixeira. Foi O Bolsa Família, o programa? O primeiro a implantar, a ideia vem lá daquela... do Suplicy. Eu lembro que eu cobri, eu era recata na época. A ideia e pôs em prática foi o Magalhães Teixeira. Não com esse nome, né? Mas Não. Sim. no outro nome. Foi a prefeitura de Campinas. Olha lá. Renda mínima, acho que é. Isso. Renda mínima, acho que é. Ela chamava renda mínima. Renda mínima. Garantiu renda O mínima. do Suplicy chamava renda. Exatamente. Quem sabe um dia a gente não aceita aqui, eu falo, lembra que... Não é verdade? Lembra aquele programa que eu falei que queria emplacar, que queria que tivesse projeção nacional? Conseguimos. Pode contar com o jornal, que a gente vai ajudar, mas Sim. precisa difundir isso aí realmente. Secretária, nós vimos recentemente a primeira-dama agora se engajou muito nisso, né? Dando manifestações. É importante a participação dela também nesse sentido? Com certeza, né? Toda ajuda é válida, toda. E ela é uma pessoa muito conhecida, né? Ela já está no meio político há muitos anos, então ela tem mais visibilidade. Então, assim, eu acho ótimo. Quem está vindo para somar é sempre muito bem-vindo. E isso inclui... sem proselitismo, né, político. Eu acho que da onde surgir, quem estiver disposto a ajudar, a contribuir, não importa se é direita, se é esquerda, o que seja, a gente está junto. E, secretário, no meio de tanta correria, tanto desafio, tanta dificuldade, como é que a senhora faz para espairecer? Tem hobby? Ultimamente, ai meu Deus, nem na academia eu tô conseguindo ir, porque assim, isso é uma característica minha, eu gosto de estar envolvida em absolutamente tudo. Então assim, o lugar que você vai menos me ver é atrás do computador sentada. Eu tô em todos os lugares, eu tenho trabalhado todos os finais de semana, justamente por ser uma secretaria mais social, né, sempre tem eventos sábado e domingo, e assim, eu estou em todos. E eu tô achando excelente porque, justamente, né, esse ano que eu comecei na secretaria foi o ano que minha filha entrou na faculdade. Então agora ela está em São Paulo, minha missão já está cumprida e eu posso me dedicar 100% a esse trabalho. Então, realmente, eu tô cansada, porque eu tô muito atuante, mas está sendo muito satisfatório. Então, assim, eu chego em casa morta, não tenho mais vontade de ir para academia, não tenho vontade, eu só quero descansar, mas assim, sabe quando você dorme... Relaxa e fala, nossa, eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. E quando você recebe um bilhetinho, outro dia foi tão uma gracinha, uma menina uma das usuárias do nosso serviço, sabe, deixou um bilhetinho ali na minha mesa, falou, obrigada pelo programa, hoje faz não sei quantos dias que eu e meu filho dormimos sem gritos. Nossa. Sem gritos, imagina o que acontecia na casa. Aquilo faz assim, faz todo sentido, isso virou uma missão mesmo para mim, sabe? Eu sempre trabalhei, então, a minha experiência veio toda do privado e você não sentia isso, sabia que você estava trabalhando, que ia de uma certa forma, né, colaborar com a população, mas você estava trabalhando mais pelos acionistas ali da empresa, enfim, faz todo sentido, né, mas agora quando uma pessoa chega e fala isso para você, fala, meu Deus, realmente eu mudei a vida dela.
dela, dos filhos. Então, assim, é um cansaço, mas que eu acordo no dia seguinte já super disposta, pronta para recomeçar. Perfeito. Secretária, queria pedir então para a senhora se dirigir diretamente aos nossos internautas, Meu Deus do céu. espectadores, a mensagem para eles por ocasião desse Dia Internacional da Mulher e dessas reflexões que nós fizemos aqui hoje. A Secretaria de Política para as Mulheres de Campinas é uma secretaria que está realmente a todo vapor. A gente está passando por um momento muito delicado como sociedade, não só no âmbito nacional, mas mundial, e que a Secretaria está muito atenta a tudo isso que tem acontecido e que a minha mensagem é que vamos segurar firme, vamos nos engajar cada vez mais, porque justamente a gente está lidando com uma quebra de paradigma enorme, né? Então, essa consciência social com relação aos direitos das mulheres e tem crescido ao mesmo tempo que os poderes antigos, digamos assim, estão tentando não deixar isso acontecer. Mas vamos segurar firme, vamos para frente, vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando, denunciem, existem canais de denúncia, existe muito apoio nessa cidade, existe acolhimento e logo mais isso tudo vai fazer parte de uma fase da história que a gente resolveu realmente ultrapassar e deixar para trás. Secretário, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Nunca demais desejar boa sorte. Sim, eu que agradeço e conto com vocês. Recebemos no Conexão Correio Popular a secretária de Políticas para Mulheres do município de Campinas, Alessandra Herman, que nos falou sobre as políticas públicas implementadas na cidade para atendimento das necessidades das mulheres, sobretudo aquelas vítimas de violência. É um tema urgente e que merece a reflexão de todos vocês. Compartilhem, acompanhem, curtam e, por favor, estejam sempre conosco.